Hoje vou mostrar para vocês um pão rústico feito junto com cacau. Pão rústico de cacau com gotas de chocolate. Vamos misturar o cacau com a farinha, aqui no momento já da etapa da autólise. Tá aqui, ó. Vamos colocar a água. Aqui tem 75% de água. Não vou colocar toda, vou deixar um pouquinho para o momento da mistura. O cacau, ele absorve bastante dessa água, então por isso essa hidratação de 75%. Aqui eu estou usando uma farinha normal de supermercado. É a Anaconda Premium que eu estou usando, mas o cacau, ele vai absorver bastante dessa hidratação. Olha, veja, ó. Então aqui eu vou colocar mais um pouco. Misturamos e agora eu vou mexer com as mãos. Quando a gente faz essa mistura, né? Quando a gente mexe aqui com as mãos, a farinha vai absorvendo melhor a água. Esse pão é um pão bem aromático por conta do cacau e muito saboroso, diferente, porque é um pão, vamos dizer, salgado, de sal. Mas com o chocolate, ele faz uma mistura muito interessante. E junto com o chocolate, nós podemos variar com nozes, ou cranberry, uvas passas, laranja cristalizada, confitada, laranja ou limão siciliano. Então, dá para ser bem criativo nessa questão junto com o chocolate. Olha, aqui, ó. A farinha vai absorvendo, olha. Veja que com essa quantidade de água, não é uma massa mole, molenga, né? Olha, é uma massa macia. Então, assim, é uma quantidade de água que a gente vê aqui, olha, boa. Ainda tem um pouquinho aqui para a hora da mistura. Uma massa bem gostosa para trabalhar. Pronto. Absorveu toda a água. Nós vamos deixar essa massa descansar nesse processo que é a autólise por 30 minutos. Já é uma etapa importante que vai ajudar muito no restante do processo. Para fortalecer o glúten, dar mais elasticidade ao
a massa, extensibilidade também. Então, aqui, olha, pronto. Agora a gente cobre e vamos deixar descansar por 30 minutos. Estamos agora na etapa da mistura do nosso pão de cacau. Então, ele ficou em autólise por 30 minutos. Aqui, olha, como a massa, junto com o cacau já autólise, certo? E agora nós temos para colocar o levain, 20% de levain, o sal e o restinho da água, que já estava calculada. Então, aqui nós estamos usando 75% de hidratação. Colocar um pouquinho da água que nós temos. Com as mãos umedecidas, nós vamos incorporar o levain agora. O cacau absorve bastante água, ele perde mais água na massa. Veja, olha. Então, eu estou usando 75% aqui, mas nós vamos ver como a massa vai ficar durante agora a mistura. Se precisar, a gente coloca mais um pouquinho. A hidratação é sempre importante a gente lembrar que ela vai depender da farinha que nós estamos usando. Cada farinha, ela tem uma capacidade de absorver diferente uma da outra. E por isso é importante que a gente coloque aos poucos, sempre reservando uma parte para mistura, não colocar tudo já na hora da autólise, né? Principalmente se não conhecemos a farinha, se é a primeira vez que nós estamos usando, se é uma receita diferente. Agora nós vamos colocar o sal. Deixar a massa aqui descansar um pouquinho antes da gente colocar o sal. Vou tentar aqui a beirada. Continuando, nós demos um descanso rapidinho, depois colocamos o levain e agora nós vamos adicionar o sal. Espalhe o sal sobre a massa. Nós temos mais um pouquinho daquela água da receita, olha, aqui. E com as mãos borrifadas, umedecidas, nós vamos massagear a massa. Incorporar bem o sal até ele desaparecer aqui na massa, a gente não sentir mais nada com as mãos.
Então, nós vamos misturando bem até ela ficar dessa maneira. Uma massa compacta, né? Nós vamos tirar agora daqui e deixar ela descansar por 30 minutos para ela relaxar e a gente poder fazer as dobras. Então, deixar nesse bol. E nós vamos aguardar para ela relaxar e a gente fazer as dobras. Vamos começar agora as dobras do nosso pão de cacau com gotas de chocolate. A massa descansou depois da mistura e vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó, a massa tá aqui. Agora nós vamos fazer as dobras. Fazer a primeira dobra. Fazer a dobra simples primeiro. Levanto e dobro. Do outro lado, mais uma vez. Aqui, olha. Quando a gente vai girando, na última, levantada aqui, ela já tá mais tensa, mais resistente. Ela vem e sobe menos, olha. Essa é a dobra, a gente vai colocar essa parte para baixo. Assim, ó. Isso. Bolear, olha. E vamos deixar ela descansar meia hora. Segunda dobra do nosso pão rústico de cacau com gotas de chocolate. Aqui, olha. Soltar do bol. Virar assim, olha. Então, nós vamos puxar, dobrar. Agora a gente gira e coloca essa parte para baixo. Aproveitar fazer assim, olha, mais uma tensionada. A massa tá bem firme, bem compacta, mesmo com a hidratação de 75% por causa do cacau. Vamos colocar o recheio do nosso pão de cacau. Aqui eu tenho 30% de recheio, 45 gramas de gotas de chocolate e 45 gramas de cranberry. 15% sobre o total da farinha. Eu vou usar o processo da laminação para colocar o recheio. Vou umedecer um pouquinho aqui a bancada. Tirar a massa.
laminação, ela entra nessa etapa da dobra, e ela ajuda também na elasticidade da massa e o recheio fica muito bem distribuído. Ela consiste em a gente abrir a massa o mais fininha que a gente pode aqui, olha. Para colocar, para espalhar o recheio sobre ela. Veja que a massa não se rasga, porque já tem uma estrutura de glúten formada e uma estrutura forte. Então, aqui, olha, nós abrimos. E agora nós vamos espalhar o recheio. Coloco o recheio aqui no meio da massa. E nós vamos dobrar aqui pro centro. Assim. Aqui. Cubro o recheio, essa parte do meio. Coloco mais um pouco de recheio aqui. Cubro novamente. E agora, esse restante. E agora, dobramos aqui, olha. É a dobra com o recheio já no meio. Vou bolear assim, olha. E voltamos no bowl. Vamos deixar agora a massa descansar por 2 horas. Até que ela fermente bem e termine a primeira fermentação. Antes de ser feita a pré-modelagem.
vamos ver a nossa massa do pão de cacau, que ficou na geladeira essa noite, com a fermentação a frio. Aqui, olha. E a massa ficou por 14 horas na geladeira. E agora nós vamos colocar para assar. Vou usar aqui o papel para virar. Vou colocar aqui, ó, forma. Aqui o nosso pão de cacau. Colocar um pouquinho de farinha. É um pão bem aromático, muito gostoso. Ele tem gotas de chocolate e cranberry. Vou fazer um desenho aqui. Fazer o corte. Pegou aqui na gotinha, acho que de chocolate. Deixa eu te levantar aqui, ó. Ah, no cranberry.